Quem você ouve pode destruir a sua vida. Interessante isso, né? Então fica comigo aqui, eu quero te falar um pouco da história de Absalão, Aitofel e Hussai, conselheiros de Absalão. Você está no meu canal, esse devocional matinal. Eu sou Alexandre Losado, no meu escritório aqui. Não deixe já de se inscrever, curtir esse vídeo, assinar o sininho para as notificações, para poder receber todos os devocionais que nós fazemos aqui no nosso canal. Bom, Absalão, ele usurpa o trono de seu pai, toma o trono de seu pai à força, junto com alguns conspiradores. Um deles é Aitofel, que havia sido um conselheiro de Davi, porém agora havia desertado e começou a aconselhar o usurpador Absalão. Uma tristeza a história de Davi, para quem conhece. Absalão teve sua irmã estuprada por Amnon, seu irmão. Ele mata o próprio irmão, há uma praga na família de Davi, que todos os descendentes deles morreriam uma morte violenta e, enfim, uma história triste. Davi tem várias coisas boas para nos ensinar, mas como pai ele realmente não foi o melhor personagem que a gente pode se inspirar. Então, Absalão ele usurpa o trono do pai e agora ele está em Jerusalém, no capítulo 16. Está entrando em Jerusalém e ele quer conselhos de Aitofel para saber como ele deve proceder. Hussai é enviado por Davi para que ele seja um espião de Davi, saber como Absalão está agindo, quais são seus planos e fazer com que ele acreditasse em Aitofel, seguisse os conselhos de Aitofel, para que ele viesse a cair em desgraça. Então, infelizmente, a gente vai ver ao longo da história de Absalão que isso acontece, mas aqui no capítulo 16 nós temos um breve relato de como as coisas acontecem. Então, Absalão chega em Jerusalém, ele encontra o Hussai, ele pede se o Hussai está do seu lado, o Hussai diz que sim, está do lado de Absalão, está auxiliando Absalão agora no novo governo de Israel, e ele pede um conselho a Aitofel. Aitofel diz para ele, faça uma barraca em cima, no terraço do telhado, e durma com as concubinas mais velhas do seu pai, tenha relação com elas diante de todo Israel, para que eles saibam que você agora é o novo rei, que você domina sobre as concubinas. É um conselho horrível, terrível, um conselho prosmíscuo, e Absalão, ele escuta esse conselho. Então, perceba uma coisa. Muitas vezes nós damos ouvido para as pessoas que são ímpias, são más, que não sabem nada sobre Jesus, não sabem nada sobre Deus, não têm piedade. Absalão, ele poderia ouvir um conselho de alguém que dissesse: Absalão, você está usurpando o trono do seu pai. O que você está fazendo é errado diante de Deus. Não age desse jeito, não vá por esse caminho. Não siga em direção ao abismo como você tem seguido. Mas chega um outro rapaz, Aitofel, e dá um conselho assim, promíscuo. Durma com as mulheres do teu pai. Tenha relação com elas. Mostre que o reino está em tuas mãos agora. Que você tem a detenção das concubinas do rei. E muitas vezes nós somos assim. Preferimos ouvir conselhos dos ímpios. Salmo 1 vai dizer que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E Absalão está, infelizmente, andando no conselho dos ímpios. E mais à frente nós vamos enxergar a ruína dele vindo a galope, literalmente. Porque ele morre enquanto galopava no seu cavalo, fica preso pelos seus cabelos e é depois executado pelos generais de Davi. Então, perceba uma coisa. Nós sempre teremos duas vozes para ouvir. Não é 5, não é 7, não é 8. Existem dois conselhos, o conselho dos sábios e o conselho dos ímpios. Qual desses conselhos vai trazer mais fruto na tua vida? Vai trazer mais mudança, mais santidade, mais piedade? É o conselho dos ímpios, aqueles que odeiam a Jesus, odeiam a palavra de Deus, odeiam a verdade de Deus? Ou é o conselho daqueles sábios que andam segundo os caminhos de Deus? Sabedoria, na Escritura, pode ser resumido ou pode ser descrito como pessoas que andam de forma prática debaixo do temor de Deus. Pessoas que andam debaixo do temor de Deus, elas não teriam uma vida imoral como Aitofel estava orientando aqui Absalão. Pessoas que andam debaixo do conselho de Deus, elas consultam a palavra de Deus, elas consultam o que Deus quer para a vida delas e andam segundo este conselho. Andam segundo a palavra do próprio Deus. Então fica uma reflexão para nós, nesse dia de hoje. Quem são os meus conselheiros? Quem são aqueles que eu tenho ouvido? Quais vozes eu tenho escutado? A voz de Aitofel, a voz da sabedoria segundo o mundo, que Tiago diz que é demoníaca, ela vem de baixo, ela é destrutiva, ela visa o aumento do ego, o prazer desenfreado e a destruição da alma.
ou a sabedoria que vem do próprio Deus, que embora pode não parecer tão agradável aos nossos próprios olhos, viciados em pecado, mas ela é o caminho correto para nós, que visa a edificação da nossa alma, a salvação da nossa vida, que nós venhamos andar no caminho da prudência. Quais dessas vozes você tem ouvido? E quais dessas vozes que você ouve vai dizer o destino que você vai cair? Inevitavelmente, Absalão é morto por seus próprios atos. Quem dera alguém chegasse a Absalão, como estou chegando hoje para você, e dissesse assim: pare de ouvir Aitofel. Pare de seguir o conselho dos ímpios. Arrependa-te, garoto. Honre teu pai. Não usurpe o trono dele. Quem dera alguém chegasse para ti hoje e colocasse a mão nos teus ombros e dissesse assim: por favor, moça, não namore esse ímpio. Termine esse relacionamento. Por favor, cara, não dê atenção para essa mulher com palavras doces. Não olhe para os seios dela. Quem dera eu pudesse ser essa voz para ti hoje. Quero terminar dizendo que Jesus te abençoe nesse dia, que você possa ouvir a voz dele, possa discernir e que você tenha um dia abençoado. Estamos chegando na sexta-feira, o último dia da semana, então que o Senhor Jesus abençoe teu dia de trabalho, que você seja próspero em tudo que fizer. Não se esquece de compartilhar, de curtir e de comentar o vídeo aqui embaixo. Tá bom? Deus te abençoe e até mais. Valeu!